Muito bem, meu amigo ousado, minha amiga ousada. Nesse vídeo de hoje eu quero falar pra você o que eu faria se estivesse começando hoje e fosse um professor de artes marciais, professor de MMA. O que eu faria para ganhar de 5 a 10 mil reais por mês e crescer na rede social, crescer na internet? O que eu faria se eu estivesse começando hoje? Vou te falar tudo passo a passo e você vai faturar sim de 5 a 10 mil reais por mês. Porém, deixa eu me apresentar antes, né? Meu nome é Elton Ferrer. Eu sou dono aqui do canal Arte e Lucro. Inclusive, já se inscreve se você tem algum tipo de arte, quer aprender a ganhar dinheiro na internet, através da internet. Então se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo que é muito importante. E se você é professor de luta, de artes marciais no geral, eu tenho certeza que um dos seus pontos que sente que precisa melhorar, que você quer melhorar, é justamente na captação de mais alunos, vender, né, ter mais alunos. E eu, Elton, trabalho também com arte, mas eu trabalho com a arte da dança de salão. Inclusive, tem essa plaquinha aqui, ó, no YouTube. Essa plaquinha aqui é referente ao nosso canal de dança de salão, que é o Point da Dança. É o maior canal de dança de salão do Brasil, com mais de 200 mil inscritos. E o meu objetivo desse canal do Arte e Lucro é justamente trazer um pouco do conhecimento que eu apliquei na minha arte, que é a dança de salão, e poder compartilhar isso com outros artistas, com outras pessoas que têm a sua própria arte também, seja também a dança, seja a música, luta, artes cênicas, enfim, se você é pintor, grafiteiro, tem muita gente que quer aprender a espalhar isso e também ter mais alunos, vender mais o seu produto. E é justamente por isso que eu tô aqui fazendo esse tipo de vídeo, certo? Bom, vamos lá, vou te trazer aqui 4 passos, tá? Todos são muito importantes e você precisa aplicar todos. Primeiro passo muito importante, você precisa ser um exemplo. Quando eu falo ser um exemplo, muitos, eu sei que já fazem isso. Quer postar vídeos de conteúdos de você fazendo movimentos mais avançados, né? Se você luta jiu-jitsu, movimento, né? Aquelas travas, se você é do judô, se você é do MMA no geral, como é que você mostra isso pra internet? Colocando seus movimentos mais avançados, você nocauteando alguém. Pô, é legal você colocar esse tipo de conteúdo. É bem bacana. O problema é que a maioria para por aí. Fica mais do mesmo. Todo professor de luta, todo mundo que é lutador, quer colocar esse tipo de conteúdo. Então fica todo mundo igualzinho, tá? E o que a gente precisa colocar mais aqui? Você precisa colocar conteúdos avançados? Com certeza, mas é legal você também mesclar e colocar conteúdos iniciantes. Por quê? Quando um potencial aluno, ele vê um vídeo seu lá na internet, nocauteando alguém, dando algum golpe mais avançado, o cara fala, pô, legal, esse professor é bom, hein? Pô, legal, luta bem e tal. Só que ele só vê só isso, ele vai olhar e falar assim, pô, legal, pô, mas eu tenho medo de me machucar, então, pô, eu nunca vou conseguir lutar desse nível, então nem vou tentar. Quando você coloca um movimento mais iniciante, né? Por exemplo, alguma técnica mostrando só a base da luta, ou algum aluno seu iniciando, dando aqueles primeiros movimentos, pega um senhorzinho ali, ó, bem senhorzinho mesmo, e dando um golpe bem simples e tal, a pessoa olha e fala, pô, que legal, cara, se esse senhor conseguiu dar esse golpe, por que eu não consigo? Pô, legal. Então isso gera conexão com a pessoa que está assistindo. É legal você colocar conteúdos avançados, torneios, competições suas, você vencendo, mas é legal também você colocar o conteúdo mais iniciante, né, colocar conteúdos ali de você dando a primeira aula para um aluno tal, para um aluno X, primeiro golpe do aluno tal, do aluno X, dar esse resultado é bem legal. Inclusive, derrota sua também. Colocar algum vídeo de você num torneio sendo derrotado é legal porque quanto mais esse tipo de resultado você colocar, tanto avançado como iniciante, mais gera conexão. A pessoa vai olhar um resultado avançado seu, você num torneio vencendo, sendo campeão, falar, pô, o cara é bom. E quando você põe um aluno iniciante, dando o primeiro golpe ali, ele vai falar, pô, se ele conseguiu ensinar esse fulano, vai conseguir me ensinar também, tenho certeza. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, poste conteúdos mostrando os perigos da pessoa estar no lugar errado ou não praticar aquilo direito. Vou te dar alguns exemplos, tá? Quais são os perigos, quais são os cuidados que a pessoa precisa ter antes de se matricular numa escola de artes marciais, uma escola de karatê, uma escola de capoeira? O que eu preciso ter? Quais cuidados eu preciso ter antes de matricular? Eu preciso olhar o histórico do professor, né, se o pessoal ali daquela escola tal é de arrumar briga no meio da rua. Quais são os perigos? O que a pessoa precisa se preparar, né? Quais são os primeiros... se você não tomar cuidado com o professor, se o professor for desse tipo de característica, você pode acabar se machucando. Obviamente, você não vai citar nome de escola nenhuma concorrente sua.
né? Mas você deve saber algumas características, algumas coisas que acontecem em outras escolas, do professor machucar o aluno, do professor colocar alunos avançados para lutar com o iniciante, os avançados não estão nem aí, machucam mesmo. Então você tem que colocar alguns alertas, deixar a pessoa alerta do que pode acontecer, principalmente se ela tomar uma escolha errada. Como eu falei, pelo princípio ético, você não vai citar nome de escola nenhuma, mas alerta dos problemas e fala para a pessoa, cuidado nisso, cuidado naquilo. Por quê? Você gera medo na pessoa, sim, porém você gera uma sensação de alerta. E quando você alerta uma pessoa, todo mundo que nos alerta para alguma coisa, quem que alertava você quando você era pequeno? Sua mãe, seu pai, são pessoas que te querem bem. Então logo a pessoa associa que esse alerta que você está fazendo é uma chamada para o bem, para que você quer que a pessoa não se machuque, para que ela não tenha algum tipo de trauma. Tem muita gente que às vezes vai para uma escola de luta e acaba criando trauma. A pessoa apanha tanto no dia, ou então, sei lá, se machuca, fratura uma perna, fratura um dedo, a mão. Aí você fala, nunca mais vou lutar nada na vida. Acaba gerando algum tipo de trauma na pessoa. Então é importante você alertar, porque quem alerta, amigo é, e isso gera essa empatia. A pessoa fala, nossa, que legal que ele me deu esse feedback, eu não sabia dessa dica aqui dele, legal que ele me deu esse alerta. Terceiro ponto, você já está postando conteúdos avançados, né? Como eu falei, iniciante, que é o primeiro passo, seja o exemplo. Segundo passo, coloque alertas, perigos que as pessoas precisam ter antes de matricular numa escola de artes marciais. Terceiro ponto, agora que você já deixou o alerta, agora vamos colocar alguns resultados positivos. Como é que você... Algumas dicas. 3 dicas para quem está começando nas artes marciais. 3 dicas para quem quer começar na capoeira. Alguma base, sei lá, vai dando alguns toques, algumas dicas para a pessoa chegar nesse resultado que você postou no começo. Você não posta conteúdo seu em competição? Você não posta aluno seu tendo resultado? Dá umas 2, 3 dicas para a pessoa chegar nesse resultado que você está mostrando. Obviamente, eu sei que tem muita gente que fala assim, Elton, mas se eu postar conteúdo gratuito, eu não vou perder aluno, porque tem muito aluno que vai consumir o conteúdo gratuito e não vai se matricular. Óbvio que em parte disso é verdade, só que é uma pequena porcentagem só. Imagina o seguinte, tem uma pequena porcentagem de pessoas que é o tipo sanguessuga. Você pode postar quanto for, 100, 200, 300 vídeos, o cara assiste todas. Só que ele nunca vai comprar nada de você. Isso acontece? Acontece. Só que o que acontece na maioria, tá? O que vai acontecer na maioria? Você vai ganhar dinheiro de forma direta ou indireta com a pessoa. Como assim? A pessoa vai assistir seus conteúdos, né? Vai falar, que legal, tô aprendendo com ele, algumas dicas ali e tal, um golpe X, golpe Y, como se defender, né? Autodefesa, quais são 3 dicas para você se defender de um cara com uma faca, por exemplo. É top, é um tipo de dica top. 3 dicas para você se defender na rua, numa briga de rua. Que dica top. Então a pessoa vai olhar e falar, nossa, que legal, não sabia disso não. Bom saber, tô aprendendo pra caramba. Essa pessoa, na hora que ela pensar, fala, quero fazer aula de luta. Quem que você acha que vai ser a primeira pessoa que vai vir na cabeça dela? Você. E vamos supor que essa pessoa, ela nunca se matricule também numa escola de luta, de artes marciais, de capoeira, de kung fu. Não, nunca vou. Porém, se uma outra pessoa chegar nela e falar assim, me dá uma sugestão de escola de luta aí, de uma academia de artes marciais para me inscrever, quem que você acha que vai ser a primeira pessoa que ele vai indicar? Você. Então você ganha, às vezes, de forma direta, porque a pessoa assiste e vem se matricular, compra o seu treinamento, ou de forma indireta, porque às vezes essa pessoa compartilha um vídeo seu na internet, né, compartilha um vídeo seu num grupo, recomenda o seu vídeo para um amigo, recomenda o seu treinamento para um colega. Então, sendo de forma direta ou indireta, vale muito a pena você sim ter alguns conteúdos nas redes sociais. Porém, obviamente, não é qualquer conteúdo. Imagina o seguinte, que você tem ali uma figura, um quebra-cabeça, tá? Essa figura aqui, é o resultado que o aluno quer chegar. Ele quer se tornar um aluno avançado, por exemplo, em jiu-jitsu, em qualquer estilo que ele quer aprender a lutar. Essa figura final. Obviamente, os conteúdos gratuitos não vão levar o aluno a essa figura final, né? De propósito. Você vai dar pega um pedacinho desse quebra-cabeça, uma peça só, e entrega para ele, tá? Então, 3 golpes para se defender numa briga de rua, por exemplo. Você deu só uma pílula para ele, só uma pecinha do quebra-cabeça. Ele vai olhar e falar, aprendi. Legal, não sabia disso. Aprendi, que legal. Gostei, já é um conteúdo. Aí você pega uma outra pecinha aqui solta
e dá para ele aqui, ó, toma. Pô, legal, aprendi também e tal. Só que ele nunca vai ter as peças completas do quebra-cabeça e ele nunca vai ter a imagem completa do passo a passo. Você não vai mostrar para ele a imagem completa e nem todas as peças. Ele só vai ter acesso a essa imagem completa e todas as peças se ele comprar o seu treinamento, o seu método, se ele se inscrever na sua escola, na sua academia. Aí sim ele vai ter todas as peças bem completinhas, tá? E isso é tudo estruturado, feito passo a passo, tá? Porque você obviamente precisa monetizar. Você não é ONG, você não é uma pessoa que vai trabalhar de graça. E aí vem um quarto passo. A maioria dos artistas que eu vejo, de quem trabalha com arte, né, seja dança, seja música, canto, luta, o pessoal é muito bom tecnicamente falando. O pessoal luta bem, vai para competições, é treinado, é bem treinado, é regrado, faz a dieta certinho. Só que na hora de vender o seu peixe, a pessoa morre de vergonha, é travada, e você tem que perder o medo de ser travado em relação a isso. Você precisa destravar sua mente em relação a isso. Principalmente no Brasil, onde a arte não é muito valorizada, né? E a gente sabe disso. Não adianta você ficar, ai meu Deus, a arte no Brasil não é valorizada. Não é valorizada e pronto. Você tem que saber disso, não é? Pronto. O que eu posso fazer para contornar essa situação? Uma das maneiras é saber vender o seu produto, vender a sua imagem, né? Vender o seu curso, o seu método, ser influenciador, fazer parceria com marcas que te patrocinem, tudo isso precisa ser vendido. Então, ou você vai vender a sua imagem, sendo um influenciador, por exemplo, ou você vai vender o seu método, né? Ensinando a pessoa a aprender ali de casa ou na sua academia. E você pode vender tudo isso também, por que não? Né? Para isso você tem que perder o medo de vender. Perca o medo de vender, porque a pessoa que tem medo de vender é a pessoa mais egoísta que existe. Às vezes você tem um método que pode ajudar muitas pessoas, só que pelo medo do seu ego de colocar ali, ai, vai que eu não vendo, vai que a pessoa não gosta, você acaba escondendo esse método que pode mudar muitas vidas. Por quê? Por conta do seu ego, por conta de medo de vender, medo de ser julgado. Então para com isso, para de mimimi, tá? E até para te ajudar, o que eu vou fazer? Para esse vídeo também não ficar muito longo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar de recomendação, aqui, se você estiver assistindo no YouTube, aqui num dos cantos aqui, ou no primeiro comentário, um vídeo onde eu fiz um desafio do 0 aos primeiros R$100 na internet, vendendo a sua arte. Então, por exemplo, eu criei um produto relacionado à dança, eu vou criar esse produto relacionado à dança e vou te mostrar todo o passo a passo que você precisa para você criar o seu produto relacionado à sua arte e vender na internet e faturar os 100 primeiros reais, tá? Todo o passo a passo eu vou mostrar aqui no vídeo que vai estar na tela final ou no primeiro comentário fixado, tá bom? Assiste e cria o seu método também, porque a internet nos dias de hoje, ela é muito importante para agregar mais valor. Se o seu objetivo é ganhar de 5 a 10 mil reais por mês com a sua arte, eu tenho certeza que a internet, você vendeu, por exemplo, algum tipo de metodologia online, vai te ajudar muito a complementar a sua renda, tá? Hoje a internet, ela é mais que 50% da minha renda principal. Então a internet me ajuda demais nesse quesito. E você precisa se preparar. A era do digital já chegou, já está aqui faz muito tempo. Então você precisa se preparar para isso. Então, só clicar no link que vai aparecer aqui ou no primeiro comentário fixado, se você estiver assistindo também em outra rede social. Beleza? Se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou do vídeo e tamo junto, te vejo no próximo vídeo.